Eduardo Bolsonaro poderá ser expulso dos Estados Unidos. Pois é, meus amigos, parece que é difícil, mas não é fácil não. Eduardo Bolsonaro poderá ser expulso dos Estados Unidos. Por quê? Por que ele seria expulso, sendo que ele é o embaixador não oficial do Brasil? Assim, pelo menos, ele se considera. O que vem acontecendo é exatamente o seguinte. O governo Trump, até que enfim, parece que está começando a perceber, já percebeu, na verdade, que o Eduardo Bolsonaro não se interessa em alguma coisa que seja o bem-estar dos dois países. Ele não está se esforçando para levar a democracia para um país que seja uma ditadura comunista. O Brasil é uma ditadura comunista, você já percebeu, né? Lula é um ditador voraz, violento e perigoso. Alexandre de Moraes é um ditador de toga. Eles mandam e desmandam no país do jeito que eles querem. Não interessa quem é você ou quem deixa de ser. Eles mandam e desmandam no país. Eles perseguem todos os políticos de direita meramente porque são opositores. Você concorda com isso? Será que é isso mesmo que está acontecendo no Brasil? Será que é assim mesmo que as coisas funcionam aqui? O Brasil é uma ditadura? Estamos vivendo uma ditadura? Estamos sob uma ditadura? Existe uma perseguição política? E agora, como disse o Malafaia, uma perseguição religiosa por parte do governo brasileiro e do STF, o Supremo Tribunal? Olha, esse programa de hoje vai demorar um pouquinho mais, porque eu quero ler umas coisas aqui a respeito do que a Constituição diz sobre defender ditadura, que foi exatamente o que a família Bolsonaro fez ao longo de muitos anos, continua fazendo. Eles ficam com essa conversinha de que a democracia no Brasil, temos que restaurar a democracia no Brasil. Não quero saber de democracia. Você tem que se lembrar que eles lutaram e eles falaram o tempo inteiro defendendo ditadura e tortura. Se você não se lembra disso, aí a gente vai ter que procurar no Google, né, ou de alguma outra forma nas matérias jornalísticas, ou na memória, né, para a gente lembrar sobre esse tipo de coisa. Então, o que está ocorrendo é exatamente isso. O governo Trump está percebendo, o governo percebeu e ele está justamente se afastando do traidor que é o Eduardo Bolsonaro, porque justamente ele está mentindo. Então, o governo Trump percebeu isso e está tentando voltar atrás. O governo está fazendo, está abrindo a porta para a negociação com Lula. O governo Trump então percebeu que Lula é um estadista, que é um governante bastante experiente, que está se esforçando pelo Brasil e que quer mais que os Estados Unidos vá para PQP. É bem isso. O tempo inteiro o governo brasileiro fala que bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. O tempo inteiro o presidente Lula fala que as portas para negociação estão abertas. Olha, se você entende ou se você está ligado em política e economia, então acompanha aqui nosso debate de hoje. Hoje vai ser um pouco longo, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que a Constituição, vou ler aqui, sobre o que a Constituição fala sobre gente que defende ditadura, tá? Então, tentando pegar aqui o fio da meada de novo. O presidente Trump e seu governo já percebeu que Eduardo está mentindo, que Lula é um governante experiente, democrata, que o Brasil é a maior democracia do mundo, acima dos Estados Unidos, porque lá a democracia é questionável, e que o Lula simplesmente pegou o Brasil inteiro e levou para outro lugar, saiu do colo dos Estados Unidos. Muito obrigado a Isabel está me dizendo aqui que as fotos ficaram lindas. E que agradeço. Vocês são meninas muito bonitas e estamos falando, então, interrompendo aqui um pouquinho, para falar sobre o evento que teve Bassoli de A a S. Por que de A a S e não A a Z? Porque os condomínios vão de A a S, não chegam a Z.
E aí o que ocorreu lá? Jardim Bassoli, aqui em Campinas, distrito do Campo Grande. O que ocorreu lá? Ocorreu que uma quantidade de grafiteiros foi, ou são de lá mesmo, e fizeram um movimento muito bacana assim, de pintar os muros dos condomínios de uma forma artística, uma forma bonita, de forma, né, que ficou bonito mesmo, né, é expressão. Então ficou bom. É uma coisa que um pai ali, que eu não perguntei o nome, mas eu estava conversando com ele, então aproveitei para conversar com algumas pessoas. Ele falou: olha, não existe uma apologia ao uso de coisas que a gente não aprove, e não existe uma apologia nas pinturas de qualquer coisa desonrosa com as crianças, né? Vamos poupar as palavras aqui, mas qualquer coisa desonrosa com as crianças. Pelo contrário, os grafiteiros que usam técnicas muito bonitas, eles misturam bem as cores, tem uma temática muito bonita. Eles estavam ensinando as crianças a fazer isso que se chama arte. Então é uma coisa muito bacana, realmente vale muito a pena citar isso, tá? Isso foi nos dias 23 e 24, sábado e domingo passados agora. Muito bem, então feito isso, agradeço aqui pela participação da Isabelle. Feito isso, voltando aqui ao assunto, o Trump percebeu então que Eduardo Bolsonaro está mentindo e que Lula é um grande estadista, tem um governo altamente eficaz e que escapou das guerras dos Estados Unidos e escapou completamente. O impacto dos tarifaços, ou do tarifaço, que ainda nem entrou em vigor, contra o Brasil, é diminuto. 3,3% mais ou menos por cento da economia do Brasil. Não dá para dizer que é um impacto absolutamente irrisório, mas está muito longe daquilo que seria se fosse um outro governante inepto, incapaz, sem essa agilidade. Hoje Lula é o único governante do Brasil capaz de liderar o Brasil e levá-lo para um outro patamar. Então o Brasil é uma potência regional, nós somos a maior potência da América. Aí você pode falar, América, Estados Unidos, tira os Estados Unidos da jogada. Tira os Estados Unidos, não são uma democracia, são uma potência, a gente reconhece, mas a maior potência, a maior democracia é o Brasil. Nós temos cerca de 220 milhões de pessoas e essas pessoas estão sendo respeitadas e nosso povo está evoluindo, nosso país está evoluindo por causa desse governo que aqui está. Se alguém quiser falar que uma ditadura comunista, pode falar, mas não se aplica a isso. Então, Eduardo Bolsonaro está mentindo e já perceberam isso. Então ele está sendo afastado. E vamos ver que desculpas ele vai dar agora. Que conversinhas ele vai... com que conversinhas ele vai sair aí para dizer, para justificar. Será que ele vai explicar que ele está perdendo influência e que o Trump percebeu que ele é nada mais do que um mentiroso? Eu duvido muito. Ele vai inventar histórias, vai criar narrativas, vai, enfim, fazer coisas que servem para nada, para justificar. Vai acabar sendo expulso de lá e ele vai ter que voltar para o Brasil. Chegando no Brasil, o que vai acontecer com ele? Ele é um traidor, né? Está lutando contra o Brasil. Então, o futuro dele não é dos melhores. Ele poderá se encontrar com o pai na cadeia. E se a justiça agir mesmo de verdade nesse país, toda a família Bolsonaro vai para a cadeia, porque eles são golpistas desde muito tempo já, né? Muito bem, então, olha, a matéria que eu vou ler aqui sobre AI-5. Você sabe o que é AI-5? É um ato institucional número 5 que autorizava o uso de força contra a população, contra a imprensa, enfim. Vamos ler aqui, você vai entender melhor. Olha, a matéria não é atual. Essa matéria que eu vou ler agora da Gazeta do Povo é de 31/10 de 2019. Então, deixando bem claro que essa matéria que eu vou ler agora não é atual. Olha, Eduardo Bolsonaro fala em novo AI-5. O que diz a lei sobre a apologia à ditadura? Em um rompante de apologia à ditadura, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, defendeu um novo AI-5 no Brasil. Se a esquerda radicalizar, entre aspas, aqui ele falando, com manifestações de rua como as do Chile. Você percebe que eles podem fazer manifestações, levar dezenas, centenas, milhares de pessoas para as ruas. Mas se o pessoal de esquerda se manifestar, eles descem o porrete. Você já percebeu isso?
que eles fizeram todas as manifestações que quiseram, a polícia não agiu para conter esse negócio, para ir lá e bater nas pessoas e expulsar. Ninguém fez coisa alguma. Só que tente você fazer uma manifestação de esquerda, você vai apanhar na rua. A polícia vai te bater. É assim que funciona. Você não sabia disso? Pois é. Aí eles colocam infiltrados, e sim, eu conheço alguns desses infiltrados. Por que eu não faço denúncia? Aí você sabe muito bem porque a gente não faz denúncia, né? Mas assim, se você fizer manifestação de esquerda e isso começar a ganhar proporções, eles vão colocar a polícia, o exército, quem mais for, para surrar essas pessoas. Você lembra do PSDB, de Alckmin até, né? E do Mário Covas, que soltava até cachorro em cima dos professores? Você não lembra disso? Talvez você seja muito jovem, mas se você pesquisar, você vai encontrar. Aí isso o quê? Contra o pessoal de esquerda. Contra o pessoal de direita, não. Eles fazem o que eles querem, vão até invadir lá o Palácio do Planalto, destroem tudo e nada acontece. Vamos continuar lendo aqui então. Então, olha, o filho 03 do Jair Bolsonaro deu a declaração, então, na época ele era presidente, deu a declaração em entrevista à jornalista Leda Nagli, essa que é bem golpista também, ao ser questionado sobre a participação do Foro de São Paulo nos protestos que sacodem o Chile, estavam sacudindo naquele momento, em 2019. Eduardo já havia afirmado em discurso no plenário da Câmara, na terça-feira 29, que o país deveria ver a história se repetir em caso de manifestações populares, numa alusão indireta à intervenção militar de 1964. Na ocasião, ele não disse a que período se referia. Perceba que esse cara é completamente desnorteado, mal intencionado, e assim, ele é um psicopata, como é que fala? Sociopata, algo nesse sentido, mas ele não é uma pessoa normal. Eduardo Bolsonaro ainda publicou nesta quinta-feira, dia 31, estamos falando em 2019, em suas redes sociais, o vídeo do então deputado Jair Bolsonaro exaltando Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-CODE, durante a ditadura militar. O ato institucional número 5 foi o mais duro instituído pela ditadura militar em 1968, ao revogar direitos fundamentais e delegar ao presidente da República o direito de cassar mandatos de parlamentares e intervir nos municípios e estados. Também suspendeu quaisquer garantias constitucionais, como o direito a habeas corpus. A partir da medida, a repressão do regime militar tornou-se mais dura. Já era uma repressão dura. Muito embora Eduardo Bolsonaro tenha imunidade parlamentar para expressar opiniões, até hoje ele tem ainda, a Constituição de 1988 rejeita instrumentos de exceção e destaca, em primeiro lugar, destaca em seu primeiro artigo, como um de seus princípios, eu fui mexer aqui, me desconcentrei, como um de seus princípios fundamentais, que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. A apologia reiterada de instrumentos de ditadura, vamos lá, lendo de novo aqui. A apologia reiterada a instrumentos de ditadura, ou da ditadura, é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo, entre aspas, aí, afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que era o presidente naquele momento. Mas o que diz a lei brasileira sobre fazer apologia à ditadura militar? Veja as leis aplicáveis a essa situação. A Constituição Federal. Vamos ver o que a Constituição Federal, ou a Constituição Cidadã, fala sobre isso. Olha, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 44º.
constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lei de Segurança Nacional de 7.170 de 1983. Artigo 22. É considerado crime fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa, de guerra, de qualquer dos crimes previstos nesta lei, pena, detenção de 1 a 4 anos. Detenção, cadeia mesmo, tá? Primeiro, deve ser parágrafo primeiro. A pena é aumentada de 1/3 quando a propaganda foi feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. O artigo 2º, o parágrafo 2º, sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui. Artigo 23, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Terceiro, a luta com violência entre as classes sociais, a prática de qualquer dos crimes previstos na lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, cadeia mesmo. Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940, e essa não é nova não. Incitação ao crime, artigo 286, 286, incitar publicamente a prática de crime. Você viu Jair Bolsonaro fazer isso do alto do púlpito. Ele incitou crime por parte dos brasileiros. Você viu André, se não me engano, André Valadão, pastor, falar do alto do púlpito. Ele soltou esse vídeo na internet. Eu não sei se ainda está na internet. Mas ele dizendo que antigamente Deus matava as pessoas. Agora Deus não mata mais. Ele não pode mais fazer isso, porque ele determinou que não pode. Mas você não é Deus. Foi alguma coisa nesse sentido que ele falou. E você sabe o que pode fazer. Então faça. Foi algo nesse sentido. Não foi, as palavras não foram exatamente essas, mas foi nesse sentido que ele falou. Ou seja, ele incitou a matança de opositores do regime naquele momento ali em que Bolsonaro era presidente, a matança de opositores nas ruas por aí. O nome disso é guerra civil. Se você não sabe, saiba. Então, incitar apologia a crime ou a criminoso. Muito bem. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Olha só, de novo aqui o senhor Jair Bolsonaro cometendo crime. Projeto de lei criminaliza a apologia à ditadura. Agora não precisa nem comentar, porque você vai lembrar, né? Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde março de 2015 fala expressamente em criminalizar, abre aspas, apologia ao retorno da ditadura militar ou a pregação de novas rupturas institucionais, fecha aspas. Aí você sabe muito bem de quem estamos falando. Até hoje, essa gente fala sobre ditadura militar, prega isso, e agora eles não usam mais, né, essa coisa agora eles não estão no poder, né, o Jair não está mais no poder, ele não fala mais sobre, ele não defende mais a tortura, não fala mais, ele fala de democracia, como se ele fosse defensor da democracia. Felizmente, os nossos juízes, muitos políticos, muita gente já percebeu que esse argumento é utilizado justamente para o quê? Para cativar as pessoas, conseguir os seus votos, e aí, uma vez no poder, aí eles cometem todo tipo de crime possível e imaginável. De autoria do ex-deputado Vadson Ribeiro, PCdoB de Minas Gerais, o PL, nesse caso é o projeto de lei 980, altera o artigo 287 do Código Penal citado acima, que passaria a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, apologia à tortura
ao retorno de ditadura militar ou à pregação de rupturas institucionais, fecha aspas. Crime passivo de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Desde que foi protocolado, o projeto está em análise na Comissão de Cultura. Então essa matéria que eu li sobre o Eduardo Bolsonaro e a matéria... Bom, vamos lá, sobre o Eduardo Bolsonaro, a matéria é do Gazeta do Povo de 31/10/2019, em que ele se manifestou no sentido de trazer de volta o AI-5, que é um dos atos mais duros, ou talvez o ato mais duro que a ditadura teve contra a imprensa, contra todos os opositores, contra qualquer um que discordasse deles. Então eles cometeram crimes absurdos, entre eles a tortura. E Jair Bolsonaro falou de trazer tortura, ele apoiava torturadores, ele apoiou o tempo inteiro, você sabe disso, você leu isso, você viu isso na imprensa. Se não viu, tá no YouTube, pesquisa e corre lá e vê aí no Google, enfim, outras formas, na imprensa das mais variadas, e você vai encontrar. Você pode até não gostar de Lula, você pode até não gostar do pessoal do PT, enfim, mas defender pessoas que gostam de ditadura e querem trazer ditadura, e principalmente com tortura, subservientes, baixando a cabeça do nosso país para país estrangeiro, para que esse país mande e desmande no nosso país, não dá, né? Então, Lula da Silva surpreendeu todo mundo, surpreendeu todo mundo e está levando o país para longe dos Estados Unidos, para longe da maior ditadura do mundo. Exatamente o que você ouviu. Estados Unidos não são uma democracia. Nunca foram. Se um dia já foi, deixaram de ser. Mas é questionável isso aí. Muito bem. Essa foi a matéria de hoje. Para quem ainda não me conhece, sou Braga, e para quem já me conhece, sou Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. Essa aqui é a sua coluna Braga. Siga as nossas hashtags. Hashtag segue o Braga e hashtag coluna Braga. Muito obrigado pela audiência, deixe aqui seus comentários, ajude-nos a crescer, cresça junto com a gente. TV Campo Grande, rumo à eternidade.